Existem 7 hábitos silenciosos que estão sabotando a sua frequência e simplesmente destruindo as suas manifestações. E eu garanto que pelo menos 3 deles você faz todos os dias sem nem sequer perceber. São atitudes muitas vezes inconscientes, programadas durante anos e anos de repetição. Graças a uma estrutura de realidade que foi projetada especialmente para nos manter em um estado de sono profundo e desconexão total com o nosso poder criador. Presta atenção nesse vídeo para você entender quais são esses hábitos que estão te mantendo na miséria. E fica atento porque o último é o mais sorrateiro e o mais destrutivo de todos. E no final eu quero te dar um presente especial para te ajudar a relembrar e reassumir o seu estado criativo e criar uma frequência poderosa para manifestar todos os seus sonhos. Mas antes de entrar nos hábitos, eu preciso deixar um ponto muito claro aqui. Você não manifesta quando quer. Não existe um botão de liga e desliga nas manifestações. Você está criando, está manifestando o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A manifestação não é um milagre e ela não é resultado de técnicas e visualizações. Ela faz parte da nossa essência, porque nós somos seres 100% criativos. E ao mesmo tempo que nós somos as criaturas, nós também somos o Criador, experienciando a sua criação. A questão é, esses hábitos aqui, eles não impedem você de manifestar. Eles simplesmente mantêm você preso numa frequência de escassez, de luta, de miséria. E como consequência, mantendo você preso a ciclos de mais do mesmo, mais escassez, mais miséria, mais luta. E agora que isso está claro, vamos para o primeiro hábito, que é reclamar. E eu sei, parece inofensivo, mas esse hábito aparentemente inocente pode simplesmente destruir a sua vibração inteira. E vamos começar pela parte psicológica da coisa. Quando você reclama, o seu cérebro ele ativa o circuito de ameaça. E esse estado de ameaça, ele libera cortisol, aumenta a tensão física e coloca o corpo numa espécie de modo de defesa. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala e que é simplesmente devastador para a sua frequência e para suas manifestações. Você aciona o sistema reticular ativador ascendente, o famoso SRAA, e o sistema reticular ele é uma espécie de filtro que determina como você percebe o mundo. Ele decide o que entra e o que sai da sua atenção. Ele organiza bilhões de estímulos para você só enxergar aquilo que confirma o que você já acredita. E quando você reclama todos os dias, em todos os momentos, o sistema reticular de ativação ascendente, ele recebe o seguinte comando: encontre mais motivos para reclamar. E ele, como bom servo, te obedece fielmente. Se você reclama do dinheiro, o sistema reticular vai te mostrar dívidas, contas, falta, escassez. Se você reclama da vida amorosa, o sistema reticular vai te mostrar rejeição, abandono, ausência. Se você fica reclamando da vida, o sistema reticular vai te mostrar tudo de errado que tem na sua vida, mesmo quando existem coisas boas ao seu redor. Você literalmente programa sua percepção para só enxergar a escassez. E agora, se a gente for analisar a parte energética da coisa, energeticamente reclamar é ainda mais destrutivo. Toda reclamação ela diz vibracionalmente: eu sou alguém que não tem, eu sou alguém que sofre, eu sou alguém que está em falta. Reclamar é consistência vibracional, porém no polo errado da coisa. E o universo ele não responde ao que você quer, ele responde ao que você emite. Então quando você reclama, você vibra o quê? Falta. E o que o universo vai te entregar? Mais falta. Reclamar te prende numa linha da vida onde nada muda, tudo trava, tudo pesa. E se você observar bem, reclamar é o portal para esse próximo hábito aqui. Julgar. Julgar é o hábito que te coloca na vibração mais baixa que existe, a vibração da separação. Psicologicamente, julgar ativa o exato mesmo sistema do medo. O cérebro ele interpreta o julgamento como ameaça social.
Isso libera cortisol, adrenalina e coloca todo o teu sistema nervoso em modo de alerta. Mas o pior é o seguinte, quando você julga alguém, você automaticamente reforça essa exata mesma limitação em você. Porque o cérebro, ele não entende outro, ele entende apenas eu. Então quando você pensa assim, olha lá que pessoa ridícula, automaticamente o seu subconsciente registra que ser espontâneo é ser ridículo. Quando você pensa, puxa vida, aquela pessoa é metida por ter sucesso. E aí o seu subconsciente registra, se eu tiver sucesso, as pessoas vão me odiar. E o fato é que julgar os outros é simplesmente autossabotagem disfarçada de uma moralidade. Agora, se a gente for analisar na questão energética da coisa, julgar é simplesmente sinalizar para o universo que você não está pronto para crescer. Porque julgar é vibrar, eu sou separado, eu sou menor, eu sou vulnerável, eu tenho medo de ser visto. E o universo, ele só consegue te elevar até o nível que você permite ser elevado. E é por isso que quem julga não expande. E esse hábito aqui agora, ele reforça esse ciclo do julgamento de forma praticamente automatizada. Que é o hábito de consumir redes sociais. E esse hábito, ele parece inofensivo, mas ele destrói a tua manifestação, a tua vibração em 2 níveis. Psicologicamente e neurologicamente falando, nosso cérebro não evoluiu, ele não foi criado para lidar com dopamina instantânea o dia inteiro. TikTok, Reels, feed do Instagram, YouTube, notificações de mensagens, tudo isso estraçalha, esmigalha, fragmenta sua atenção. E a atenção é sua energia criadora. Quando você não controla a sua atenção, você não controla a sua realidade. Além disso, o excesso de consumo das redes sociais cria comparação, diminui a sua autoestima, reduz a tua convicção, enfraquece a tua capacidade de foco e destrói a tua capacidade de usar o teu poder da imaginação. E sem o poder da imaginação, não existe manifestação. E na questão energética da coisa, cada vez que você consome mais e mais redes sociais, conteúdos excessivos, você literalmente abandona a sua própria vibração. Você entra na vibração de outras pessoas, outras opiniões, outras realidades. Você perde o seu campo energético e vira um agregado da vibração dos outros. E existe um ponto ainda mais perigoso, porque quanto mais você consome, menos você cria. E quanto menos você cria, mais você se desconecta da sua própria linha do tempo, da sua própria vida. E deixando claro, isso serve para o YouTube também, tá? De repente você não é de ficar rolando o feed das redes sociais, mas fica rolando os vídeos do YouTube e assistindo um atrás do outro. Porque o mecanismo do YouTube aqui é o mesmo. Vai gerar uma dopamina barata em você e dispersar a sua atenção. Portanto, fica muito atento se você de repente só não trocou um tipo de estímulo por outro igual, o que nos leva ao próximo hábito, e esse aqui é um dos mais negligenciados, mas faz total diferença. Negligenciar o corpo físico. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Seu corpo é a antena da sua consciência, é o instrumento que amplifica a sua vibração. E quando você negligencia o seu corpo, todas as áreas são afetadas. Primeiro, psicologicamente, baixa energia, baixos índices de dopamina basal, baixa força de vontade, aumento da ansiedade, piora do foco, piora da capacidade de decisão. E energeticamente, o corpo fica congestionado, a energia não flui, o campo fica denso, a vibração cai. E espiritualmente, um corpo negligenciado não consegue sustentar uma vibração elevada. Você até imagina o futuro, mas o corpo não acompanha. Você até sente a inspiração, mas logo o corpo não sustenta, desanima pela falta de energia. Você até começa, mas não tem ímpeto, não tem força, não tem energia para continuar. É quase como se faltasse combustível para a cocriação. E aqui na questão do corpo físico não precisa de grandes mirabolâncias.
de coisas difíceis. Foca no básico, bebe mais água. Aos poucos vai eliminando os industrializados da sua alimentação. Tira 5 minutos só para você respirar conscientemente todos os dias. Faz só alguns minutos de caminhada por dia. Foca no básico, começa pequeno. E antes de eu te mostrar o próximo hábito, que já começa a entrar numa parte mais profunda da nossa conversa, deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Se até aqui esse vídeo já fez cair alguma ficha aí pra você, se alguma coisa que eu falei fez você se identificar e pensar, oh meu Deus, isso é exatamente quem eu sou, então se inscreve no canal, deixa o like aqui agora. E isso não é só para ajudar o canal. É porque toda vez que você interage com um conteúdo que eleva a sua vibração, o YouTube ele entende que você quer receber mais disso. Então é literalmente você treinando o algoritmo para elevar a sua própria frequência. E aproveita e comenta aqui embaixo, eu escolho a minha nova frequência. Esse comentário é simbólico, mas é muito poderoso. É você assumindo um compromisso com você mesmo. E agora sim, vamos para o próximo hábito, mas se prepare que a partir de agora as coisas realmente começam a ficar muito mais profundas. Presta muita atenção, porque esse hábito aqui, ele é invisível e aparentemente inocente, mas ainda assim ele é extremamente nocivo. E esse é o hábito de estudar demais. Putz, esse hábito aqui, a maioria dos meus clientes, eles quase sempre me relatam a mesma coisa. Denner, eu estou estudando essas questões de lei da atração, de vibração, de frequência, de lei da suposição, mas eu não sei o que eu faço. Mesmo estudando tanto, parece que nada muda. Sim, nem vai mudar, porque pouco importa o seu conhecimento intelectual quando se fala no quesito de cocriação e manifestação da realidade. Psicologicamente falando, o cérebro ele começa a criar uma espécie de vício em aprender, mas ele acaba ficando paralisado na ação. Você cria a ilusão do progresso, mas sem mudar nada na prática. E o nome disso é dopamina cognitiva. É quando você tem aquele bem-estar, aquele pico gostoso de dopamina, quando você aprende alguma informação nova, mas você simplesmente não coloca nada em prática. Energeticamente falando, quando você estuda e não aplica nada, você cria uma vibração de eu ainda não estou pronto, eu ainda não sei o suficiente, eu preciso de mais. E o universo responde, ok, se você ainda não está pronto, você continua, permanece exatamente onde você está. Uma das chaves da manifestação é a convicção, porque a realidade só espelha aquilo que você é. E quanto mais você estuda vários tipos de conteúdos diferentes, ficando totalmente perdido, certas pessoas falam certas coisas, outras pessoas falam outras coisas, você fica nesse meio de campo, perdido, você acaba perdendo toda a sua convicção e, consequentemente, mais dessa indecisão vai ser refletida para você. Já parou para pensar que tem pessoas que são muito menos preparadas intelectualmente que você, têm muito menos conhecimento que você, e no entanto estão acessando muito mais prosperidade? É que você não precisa de mais conhecimento. Na verdade, quando se fala de manifestação, quanto menos você conhece, melhor. Você só precisa entender os princípios do espelho, que eu falo tanto nesse canal. Você pode acompanhar os outros vídeos aqui desse canal também, que eu falo sobre princípios. E quando você entende os princípios da coisa, você não precisa ficar estudando sobre vários livros de vários autores diferentes, vendo centenas de vídeos de criadores de conteúdos que falam essencialmente a mesma coisa, mas muitas vezes de forma diferente, deixando você perdido. Você precisa colocar em prática esses princípios na sua vida e ver a diferença acontecer. E aí você adquire convicção. E isso te joga diretamente no hábito de número 6. E esse hábito é pensar demais. E pensar demais, isso corrói a tua vibração numa sutileza absurda. Porque se a gente for analisar neurologicamente, psicologicamente falando, quando você pensa demais, principalmente pensamentos carregados com medo, com ansiedade, você acaba ativando uma parte do nosso cérebro chamado de amígdala, que é basicamente o centro do medo. E aí você acaba entrando em cenários hipotéticos, projeções negativas,
loops mentais, busca por perfeição, análise excessiva das coisas. Isso simplesmente paralisa todo o teu sistema nervoso. E se a gente for analisar a questão energética da coisa, pensar demais é a vibração do medo disfarçado de prudência. É excesso da mente. E quanto maior o excesso da mente, menos espírito, menos ser, menos consciência. E a energia alta, ela não vem do pensamento, ela vem do ser. Porque quanto mais no pensamento você fica, mais você desperdiça, mais você gasta essa energia preciosa que você poderia estar usando para co-criar a sua vida dos sonhos. Mas você fica o quê? Desperdiçando, analisando demais as coisas, pensando demais sobre passado, sobre coisas que aconteceram. E quando você fica pensando demais sobre o passado, você entra no hábito mais nocivo de todos esses aqui, que é o hábito de alimentar a sua velha identidade. Esse hábito aqui é o que prende 99% das pessoas na mesma vida para sempre. Porque o nosso cérebro, ele ama a previsibilidade. Ele prefere o velho, o familiar, confortável, o repetido, o conhecido, mesmo que o conhecido doa. Então você continua agindo como sempre, respondendo e reagindo às coisas como sempre, acreditando nas mesmas coisas como sempre, interpretando as coisas como sempre interpretou e se enxergando da forma como você sempre se enxergou. E o seu cérebro, ele interpreta isso como isso é quem eu sou e tudo se repete. E é preciso entender energeticamente que identidade é vibração. Não tem, simplesmente não tem como você manifestar coisas novas para a sua vida se você continuar com a exata mesma identidade. Se você mantém uma identidade antiga, você mantém uma frequência antiga. E se você mantém uma frequência antiga, toda manifestação nova, ela morre antes mesmo de nascer. O seu futuro almejado, sua vida dos sonhos, ela depende de uma nova vibração, mas a sua vibração depende de uma nova identidade. E é por isso que esse hábito aqui, ele é simplesmente o mais destrutivo de todos. Mudar a vida é mudar quem você acredita que você é. E quando você entende isso aqui, tudo muda. E se você chegou até aqui, respira fundo, porque agora você sabe uma verdade que a maioria das pessoas passa uma vida inteira sem descobrir. O problema nunca foi você. Você não falha em manifestar. Você só mantém hábitos que te mantêm preso na mesma vibração. Nenhum desses hábitos que nós conversamos nesse vídeo te tornam fraco, incapaz ou amaldiçoado. Eles só fazem você se manter numa linha da vida que as coisas continuam todas iguais. Mas a partir de agora você tem clareza, e a clareza é o início da libertação vibracional. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia, não é isso que eu quero dizer aqui. Você só precisa praticar diariamente a coisa mais poderosa que existe. Escolher a sua frequência antes que elas sejam escolhidas por hábitos automáticos. E já que você ficou comigo até o final, eu vou cumprir a minha palavra. Eu deixei aqui no terceiro link da descrição um presente especial para você. É o Guia da Manifestação Consciente, que é um agente que eu criei dentro do ChatGPT para te ajudar todos os dias a manter a vibração certa, sair da identidade antiga e sustentar o estado criador que realmente manifesta. É totalmente gratuito e vai te ajudar a manifestar todos os seus sonhos de forma muito mais acelerada e leve. Se você quiser ir ainda mais fundo, eu deixei aqui também na descrição um link para os meus atendimentos individuais, para quem sente que está realmente pronto para romper essa frequência de estagnação e construir uma nova identidade de dentro para fora, com apoio, clareza e direção. E agora deixa eu te perguntar uma coisa de coração. Você vai continuar vivendo na vibração dos seus hábitos antigos? Ou vai conscientemente escolher a linha da vida que você sabe que você nasceu para estar?